Boa tarde, você que nos ouve agora. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Salvador. Estamos mais uma vez aqui para a revisão Enem 2012. Hoje vamos abordar o assunto sobre geometria plana, especialmente semelhança de triângulo no plano, tá ok? Vamos para o primeiro visual e vamos ver conceitos básicos da geometria. Gente, conceitos básicos da geometria, nós vamos abordar o seguinte tema inicialmente. Vamos considerar um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Na primeira figura, temos três retas paralelas cortadas por uma reta perpendicular. Nós vemos que esta reta transversal T determina sobre as retas paralelas R, S e T segmentos proporcionais de 10 e 15 centímetros, né? Somando um total de 25. Na segunda figura, temos três retas paralelas, R, Q, R e S, cortadas por uma transversal T. E nessa segunda figura, temos segmentos definidos por 12, 18 centímetros, formando um total de 30 centímetros. Vamos para o segundo visual. Bom, como eu havia dito, na figura 1, temos um feixe de retas paralelas, Q, R e S, cortadas, né, ou cortados perpendicularmente por uma reta transversal T, formando segmentos de 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Claro que a reta Q é paralela a R, assim como R é paralela a S e Q é paralela a S por transitividade. Na figura 2, como eu havia dito, temos o mesmo feixe, né, de retas paralelas, cortado pela transversal T. Observe que nessa segunda figura, a transversal ela não é perpendicular, ela é inclinada, né? E determina sobre essas três retas paralelas segmentos de 12 centímetros, 18 centímetros, formando um total de 30. Então, podemos enunciar a seguinte propriedade. Três ou mais retas paralelas contidas no mesmo plano e cortadas por uma transversal, essa transversal determina sobre essas retas paralelas segmentos proporcionais. Ok? Próximo visual, por favor. Observe na figura 3. Colocamos as transversais T e T' no mesmo feixe de retas. Estão observando isso? Com a união, podemos perceber que o segmento é proporcional ao segmento. O segmento de 10 centímetros, ele é proporcional ao segmento de 12 centímetros, assim como 15 está para 18. Ou ainda, podemos dizer que 10 está para 15, assim como 12 está para 18. Simplificando essas frações aí, obtemos, né, a fração irredutível 2 para 3. Próximo visual, por favor. Bom, então, de acordo com o que acabamos de ver, um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos internos proporcionais. Partindo deste princípio, podemos estabelecer as diversas relações de proporcionalidade. Observe nessa próxima figura. Temos as retas K, W e Y. E temos as transversais R e S. Veja que essas transversais R e S determinam sobre esse feixe de retas paralelas segmentos de medidas A, B, C e D. Então podemos estabelecer as seguintes propriedades, né? Ou as seguintes relações. A medida A está para a medida C, assim como B está para D. Vai aparecer uma primeira propriedade aí. Propriedade 1. Se eu pegar o numerador e somar com o denominador da primeira fração, observe. O denominador A somado ao denominador C, aí eu pego A está para a soma desses dois valores, assim como na próxima razão, né, B mais D está para quem? Está para B. Tá certo? Ou ainda, eu posso dizer que C está para a soma de A mais C, assim como B está para a soma de B mais D. Ok?
E uma terceira propriedade, eu posso estabelecer dizendo que A mais C, B mais D é a mesma coisa que A sobre B. Gente, proporcionalidade é isso, né? Se satisfaz a primeira condição, tem que satisfazer a segunda, porque isso é igualdade de proporções. Uma consequência disso, se você pegar um triângulo de vértices A, B e C, e sobre o lado AC você marcar um segmento, um ponto M, e sobre o lado BC você marcar um ponto N, e unir esses dois pontos, nós acabamos de obter dois triângulos, não é? Veja que MN vai ficar paralelo a AB. E pelo que nós vimos, se MN é paralelo a AB, as retas AC e BC são o quê? Transversais. E como consequência, vimos que retas paralelas cortadas por uma transversais determinam segmentos proporcionais. Aplicando o teorema de Tales, temos que se uma reta é paralela a um lado de um triângulo, né? E esse lado toca os outros dois, em pontos distintos, eles determinam sobre esses lados segmentos proporcionais, como eu havia dito. CM está para AM, assim como CN está para NB. Ou seja, CM é proporcional a MA, assim como CN é proporcional a NB. Ou ainda, eu posso dizer que CM está para CN, assim como MA está para NB. Uma outra aplicação de proporcionalidade, gente, é o teorema das bissetrizes internas. Considere um triângulo ABC, e esse teorema diz que um segmento partindo de um vértice e esse segmento tocando o lado oposto, determina sobre esse lado segmentos proporcionais aos outros dois lados. Então vamos ter que o lado AB, ele será proporcional ao lado BS. E o lado AC será proporcional ao lado SC. Próximo visual. Como eu disse, né? AB está para BS, assim como AC está para SC. Ou ainda, eu posso dividir o numerador da primeira pelo numerador da segunda. Então fica aqui AB está para AC, assim como BS está para SC. Isso são igualdade de proporcionalidades. Consequências importantes são as relações métricas num triângulo retângulo. Vamos considerar um triângulo ABC, esse triângulo da figura abaixo, onde no vértice A nós temos o ângulo de 90 graus, ou seja, ele é reto em A, não é? Muito bem, definiremos agora as seguintes medidas. AB vai ser chamado de cateto, AC é um outro cateto, e o lado que se opõe ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa. Vamos puxar ainda um segmento partindo de A até o lado BC, e isso vamos determinar, com isso vamos determinar a altura H. Veja que o lado BC, ele ficou dividido em duas partes. Um segmento de medida N, um outro segmento de medida M, e nós vamos ter que M e N são as projeções dos respectivos catetos, tá? Veja que N é a projeção do cateto C sobre o lado BC. E M é a projeção de B sobre o lado BC. Conseguimos provar algumas relações mediante a semelhança de triângulos. Uma delas é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na figura anterior, volta um pouquinho para mim. A hipotenusa é A, um cateto é B e o outro cateto é C. A ao quadrado equivale a B quadrado mais C quadrado. A partir daí, vamos demonstrar outras relações importantíssimas num triângulo retângulo. Uma delas diz que o quadrado da altura
é igual ao produto das projeções. H² é igual à projeção M multiplicando a projeção N. Próximo visual. Uma outra propriedade diz que o produto de dois catetos, ou seja, B vezes C, equivale você pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura. Então, altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos dois catetos. B vezes C é igual a A vezes H. Mais duas propriedades importantes, gente. Olha, ele diz que se você pegar um cateto ao quadrado e multiplicar pela sua respectiva projeção e a hipotenusa, é a mesma coisa que você pegar o outro cateto ao quadrado, multiplicar pela hipotenusa e a sua projeção. Ou seja, B² é igual a A vezes M. Veja que M é a projeção de B em relação ao lado AC. E N é a projeção de C em relação ao lado AC. Então, B² é igual a A vezes M, a hipotenusa vezes a sua projeção, e C² é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. De tudo que falamos, vamos agora entrar na parte de semelhança de triângulos, tá? Ser semelhante é ser parecido com alguma coisa, não é ser igual, tá? Imagine dois triângulos, um ABC e um outro triângulo DEF. Observe que no vértice A, o ângulo corresponde ao ângulo do vértice D. Então, o ângulo A em ABC, ele é congruente ao ângulo D em DEF. O ângulo B é congruente ao ângulo E, da mesma forma que C é congruente ao ângulo F. Se nós temos dois triângulos e já conseguimos mostrar que dois de seus ângulos são congruentes, o terceiro também será. Por qual motivo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se dois são iguais, então o terceiro tem de ser igual. Se isso ocorre, os lados correspondentes são proporcionais. Então, o lado AB é proporcional ao lado DE, assim como o lado AC é proporcional a DF e BC é proporcional a EF. Com isso, nós provamos que esses dois triângulos são semelhantes. Dá para ver que AB está para DE, assim como BC está para EF e AC está para DF. Ou seja, os lados são proporcionais. Lados correspondentes proporcionais, portanto, triângulos semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Dica: o que eu havia dito antes, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, podemos concluir que o fato de dois triângulos possuírem dois ângulos semelhantes, então necessariamente o terceiro ângulo será congruente. Concorda? Sim, porque se eu tenho dois triângulos iguais, o terceiro necessariamente será igual por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então eu posso dizer que, no caso anterior, A é igual a D e B é igual a S. Portanto, C é igual a F. Consideremos agora uma outra versão do Teorema de Pitágoras. Considere o triângulo ABC, na figura abaixo, cuja hipotenusa é A, e os catetos B e C. O teorema enuncia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Hipotenusa A, cateto B, o outro cateto C, portanto, A² é igual a B² mais C². Uma das consequências do Teorema de Pitágoras é você aplicar ele num triângulo retângulo, num triângulo equilátero e num quadrado, tá? Como é que nós calculamos a diagonal de um quadrado? Quadrado é uma figura plana de 4 lados iguais, os ângulos internos, cada um mede 90 graus, e o que é uma diagonal? É um segmento que une dois vértices não consecutivos. Se você unir o vértice A
ao vértice D, você acabou de determinar uma diagonal, não é? E temos que o quadrado mede cada lado igual a L. Observe que a medida de A até D é a hipotenusa do triângulo ADC. E aplicando o teorema de Pitágoras, teremos que, próximo visual, D ao quadrado é igual a L quadrado somado com L quadrado. D quadrado é igual a 2L quadrado. Tirando a raiz de D, você tem que D é igual a raiz quadrada de 2L quadrado. Cortando o quadrado do L com o índice da raiz, o L sai, portanto, D é igual a L raiz de 2. Outra aplicação importante é como achar a altura de um triângulo equilátero. Você vai unir, você vai pegar um segmento do vértice A até o lado BC e determinando um ponto H sobre BC. Sabemos que AH é a altura, pois ela é perpendicular a esse lado, não é? Cada ângulo, cada lado desse triângulo mede L. AH também é mediana. Se ela é mediana, ela mede o lado BC a metade. Se todo BC mede L, BH é metade. Portanto, BH é L sobre 2. Observe destacado o triângulo ABH. E L é a hipotenusa, H é um cateto e L sobre 2 é um outro cateto. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Portanto, L quadrado, que é a hipotenusa, é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Bom, L sobre 2 ao quadrado eleva tanto o numerador e denominador ao quadrado, vai ficar L quadrado sobre 4. Como eu disse, não é? L quadrado é igual a L quadrado sobre 4 mais H quadrado. O que é que eu estou querendo achar? A altura, não é? Isolando a altura, eu tenho que L quadrado menos L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Tirando o MC, que é 4, vamos ficar com... Olha, embaixo do L quadrado, o denominador é 1. Você faz que 4 dividido por 1, 4 vezes L quadrado, 4L quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L quadrado, L quadrado. Então, 4L quadrado menos L quadrado sobre 4 igual a H quadrado. Subtraindo 4L quadrado de L quadrado, temos que 3L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. E agora, observe que a altura está ao quadrado. Eu quero o valor de H, não de H quadrado. O que é que fazemos? Calculamos a raiz quadrada. H é igual a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. Bom, apareceu ali um mais ou menos, não é? Só que a altura, por ser medida, não pode ser negativo. Vamos considerar sempre o módulo. O quadrado do L com o índice da raiz vai cortar, ele sai e você calcula a raiz quadrada do 4. Portanto, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Pronto. É assim que você vai calcular a altura de um triângulo equilátero. É o lado multiplicando raiz quadrada de 3 sobre 2. É uma formulazinha pronta e uma das aplicações, portanto, do teorema de Pitágoras. Tá? Traduzindo, gente, um triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados iguais e, como consequência, se todos os lados são iguais, os ângulos internos também serão iguais a 60 graus. Porque a medida dos 3 ângulos tem que dar 180, 3 medidas iguais dividido por 3, né? 180 dividido por 3 dá 60 para cada um deles. E um triângulo é chamado de retângulo quando um de seus ângulos medir exatamente 90 graus. E, portanto, a soma dos outros dois é 90 graus. Questões. Pode pular para a questão 2, porque essa 1 não tem a figurinha.
Gente, uma aplicação importante, questão Enem 2010. Ora, ele disse que em um canteiro de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo marcações por onde a obra deve começar a se erguer, né? Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram colocadas. Portanto, olha, nós temos 6 estacas nos pontos A, B, C, M, P e N. Vale ressaltar que ele falou o seguinte, olha, esses vértices e esses pontos M, P e N são pontos médios dos lados correspondentes, tá? Ou seja, M é ponto médio de BC, P é ponto médio de AB e N é ponto médio de AC. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. É a região em destaque, não é? Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a quanto? A gente pode fazer essa continha de cabeça. Olha só, gente. Existe um teorema que não apareceu aí, que é o teorema da base média. Se você tem pontos médios, se você considerar os pontos médios de cada triângulo, a base determinada pelo triângulo que vai aparecer é a metade da base do primeiro triângulo. O que é que eu quero dizer? Se M é ponto médio de BC, se N é ponto médio de AC, e se P é ponto médio de AP, MN é a metade de AB. Tá certo? Esse é o teorema da base média. E vamos resolver essa questão da seguinte forma. Ligue o ponto P ao ponto N. Ligue esse mesmo ponto P ao ponto M. Vocês conseguem enxergar 3 triângulos? Ligando P a N e P a M? Conseguem ver? Se vocês... É um pouquinho de intuição. Fazendo as contas, você vai ver que esta área em destaque, ela é o triplo da área do triângulo MCN. Gabarito, letra. Realmente, né? A área destacada é o triplo da área do triângulo MNC. Gente, daqui eu me despeço, desejando boa sorte a todos. Uma boa tarde, Bahia, Brasil, Salvador. Tchau.